De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com a doutora Rossana Ferreira, advogada, diretora adjunta da Associação Brasileira das Mulheres na Carreira Jurídica. E com ela vamos falar sobre alienação parental dentro do direito de família. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão, Rossana. Muito obrigada, Robson, pelo convite. Boa tarde aos espectadores. Prazer tê-la conosco. Eu inicio a nossa entrevista perguntando o que é alienação parental. Bom, alienação parental é um tema muito espinhoso, ele sempre existiu, mas ele é caracterizado como atos de alienação parental, que é justamente na interferência do psicológico da criança e do adolescente por um dos pais, pelos avós, por tios ou quem detém a guarda ou a vigilância da criança, justamente no intuito de quebrar, minar os laços afetivos. Isso o genitor ele pratica diversos tipos que no decorrer eu vou mencionar. E aí eu lhe pergunto, de que maneira esse tipo de situação acontece? Ou seja, o que é que caracteriza esse tipo de comportamento em relação ao pai ou à mãe para com os filhos? Muitas vezes, os genitores, quando eles se separam, eles não conseguem, um ou outro não consegue digerir bem a separação. Então, vem um rancor, o ódio, a vingança. Então, a criança ou adolescente acaba sendo moeda de troca. Muitas vezes, esses atos são feitos de forma consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, falar mal do outro, desqualificar, dificultar a convivência, o que mais? Mudar de domicílio sem uma justificativa, minar a autoridade do poder familiar, tudo isso são atos que são caracterizados como alienação parental. E aí eu pergunto, isso é muito comum no dia a dia? Infelizmente. Você encontra muitas situações assim, às vezes o pai coloca, ou a mãe coloca a criança numa situação difícil, gera uma espécie de guerrinha, de briga com o pai ou com a mãe, botando a criança contra um ou contra outro. Isso acontece muito aqui no estado? Acontece muito. É mais normal do que a gente imagina. Como eu falei, o genitor ou genitora pratica de forma inconsciente, então tem gradações. Tem o nível mais simples, mais brando, o médio e o mais grave. Então, dependendo da gravidade, pode gerar sequelas irreparáveis para a vida desse futuro adulto. Pois é. E o que é que, do ponto de vista jurídico, isso pode ter como consequência, né? Um pai ou uma mãe que se comporta colocando o filho um contra o outro, gerando esse tipo de confusão, até problema psicológico junto à criança no desenvolvimento. Do ponto de vista jurídico, há algum tipo de punição? Sim, existe. Para você detectar alienação parental, necessariamente você tem que ir em juízo. Então, você pode alegar tanto numa ação autônoma ou incidentalmente quando já estiver em curso. Então, o juiz vai determinar que se faça uma perícia, ou com psicólogo, ou se não com um conjunto de profissionais, com médicos, com psiquiatras, com psicólogos, com assistentes sociais, e essa perícia tem um prazo de 90 dias para ficar pronto e ela vai apontar se aquela criança ou adolescente está sofrendo alienação parental. Uma vez identificada, o juiz pode tomar determinadas medidas, desde uma simples advertência, como ampliar o regime de convivência, reverter a guarda, no caso, se a guarda estiver com a mãe, ele vai reverter para o pai. Pronto, essa era a pergunta da Marcela, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber se o pai pode perder a guarda do filho caso esse tipo de coisa aconteça. Pode, na verdade é a reversão. E um dado curioso, Robson, é que a maioria dos casos de alienação parental, quem pratica é a genitora. A mãe, porque normalmente, mesmo com a guarda compartilhada sendo a regra, hoje em dia, mas existe o lado de referência. A criança acaba passando mais tempo em poder da mãe. Então, ela pratica mais.
Todos os estudos apontam para isso. Então, pode sim reverter para o pai. Doutora Rossana, e como é que é possível, digamos assim, na justiça se provar esse tipo de coisa, principalmente se você estiver tratando com uma criança? Como eu falei há pouco tempo, através de uma perícia. Então, dependendo do caso, você vai ter um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, advogados que vão trabalhar em conjunto para construir essa perícia para detectar se aquela criança ou adolescente está sendo vítima de alienação. Por coincidência, esta era exatamente a pergunta do Felipe, é isso, produção? Felipe, aqui de Candelária, ele fez exatamente essa pergunta. E eu gostaria que motivar mais pessoas a participarem com a gente. Anota aí o telefone 999229519 para você participar conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Mande sua pergunta. Estamos falando dentro do direito de família sobre alienação parental com a doutora Rossana Ferreira, advogada, e também daqui a pouquinho vamos conversar com a Sani Maia a respeito de doações do imposto de renda. Como é que você pode destinar uma parcela do imposto de renda que você tem a pagar? Será que isso pode ficar no próprio Estado, ajudar a criança e adolescente? Eu vou trazer essa informação para você daqui a pouquinho. E doutora Rossana, digamos, na hora que há a separação entre os pais, existe algum conjunto de regras que o juiz indica para que aquela pessoa venha a seguir, ou no dia a dia existiria uma espécie de código de ética dos separados perante a criança para esse tipo de problema não acontecer? Na verdade, é uma questão de consciência, né? Os casais se separam, mas os filhos serão sempre do pai e da mãe. Então, eles têm o direito de conviver sadiamente com eles e com os familiares. Então, tem que ter uma consciência de cada um, e quando essa consciência eles não conseguem obter sozinhos, aí entra a justiça, inclusive com determinação de uma terapia compulsória, porque essa pessoa precisa se tratar para ter consciência do mal que está fazendo a seus filhos, que futuramente vão virar uns adultos com muitos problemas de relacionamento, podem ter tendência à depressão, alcoolismo, enfim, são sequelas muitas vezes irreparáveis. Vão ser realmente adultos desequilibrados. Além da questão da insegurança que você Enorme. provoca, porque às vezes o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, o cara, não, isso é o certo, o cara, não, isso não é o certo, não, isso é errado. Você imagina uma criança em fase de desenvolvimento no meio dessa confusão, né? Muitas vezes a criança ou adolescente gosta muito do pai ou da mãe, sente falta, mas a pressão psicológica é tão grande que ele não pode demonstrar para o genitor que está alienando que gosta de estar na companhia do pai, que quer estar com o pai, porque ele fica com sentimento de culpa. Então, isso na cabeça de uma criança, um adolescente, é um turbilhão de sentimentos negativos. Então, isso acarreta situações terríveis para ele. E um dado, Robson, importante, que recentemente, no ano passado, o ato de alienação, né, no caso a violência psicológica, ela passou a ser tratada como crime, que não era, só existia essas penalidades no âmbito civil. E qual a punição para Mas esse hoje, crime, doutora Rossana? de 3 a 2 anos de detenção. De 3 a 2 anos de detenção. Isso. Quer dizer, hoje, se a criança ela for vítima ou testemunha de violência psicológica, o responsável pode pedir as medidas protetivas que estão lá elencadas na Lei Maria da Penha. E para finalizar, como é que está o tempo, produção? E para finalizar, como é que a gente sabe... muito bem, 2 minutos. Para finalizar, como é que a gente pode dizer que fica a seguinte situação? Imagine que os pais se separaram. E um dos pais, ele vai mudar de estado ou de cidade. Como é que fica a situação da criança nesse meio? Se tiver uma situação que realmente haja necessidade por conta de estudo, que não seja com o objetivo de afastar a convivência, de dificultar a convivência, não existe problema nenhum. O que é ato de alienação é você deliberadamente,
com o propósito de afastar e dificultar a convivência. Você simplesmente se mudar, você é de outro estado, seus familiares moram em outro estado, você se separou... por maldade, sem necessidade, exatamente, querer afastar a criança da mãe ou do pai. O que caracteriza é justamente a maldade sem um propósito, né? O propósito realmente de dificultar. Porque às vezes tem a questão de renda, você conseguiu passar no concurso, aí não tem problema nenhum. É justificável. É justificável, né? Justamente. Questão até de sobrevivência. De sobrevivência, às vezes seus familiares moram fora e aí você precisa ter o suporte, então não tem problema nenhum. Muito bem. Quero agradecer a participação da doutora Rossana no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda e receba o kit de produtos Lucena. Muito obrigada. Aproveitar com seus obrigada. amigos e familiares. Muito obrigada, Robson, pelo convite. Boa tarde a todos. E leve meu abraço a Júnior Barbosa. Tá certo. Seu irmão, grande figura. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando desta vez com a Sani Maia, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade. Com ela vamos falar sobre o que é que você pode fazer, que tipo de direcionamento você pode dar em relação a uma parte do imposto de renda que você vai ter que pagar obrigatoriamente. Será que você pode indicar para onde esse dinheiro pode ir? Será que pode ajudar a criança e adolescente? Você vai saber detalhes daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde Cidadão.